A carta do apóstolo Paulo ao povo, à igreja de Éfeso, capítulo 1, verso 15. Na medida que você encontrar, coloque a mão sobre a Bíblia e vamos orar pedindo para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, se o Senhor não falar, a tua palavra não passa de letras vazias, porque eu não tenho, Senhor, nada em mim que possa suprir o espírito das pessoas, mas o Senhor tem na tua palavra, o Senhor tem um alimento precioso. E o Senhor, eu sei que o Senhor quer nos entregar esta noite este alimento. Então eu te peço, Senhor Jesus, usa a minha vida como um instrumento de bênção para essas pessoas que estão precisando e necessitando de uma palavra. Eu declaro em nome de Jesus que haja liberdade no nosso espírito, que haja liberdade no espírito de cada um que está aí conectado agora, para receber a mensagem, a palavra de Deus. Em nome de Jesus, receba a palavra viva, a palavra que transforma, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Por essa razão, verso 15, capítulo 1, Efésios. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Glória a Deus. Para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, mas também na que há de vir. Verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas. Para quem? Para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche
todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, ele vai falando à igreja, e ele vai aqui, primeiro, trazendo alguns elogios para esta igreja. E ele diz o seguinte: primeiro ele exalta a fé deste povo. E ele fala: desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para todos os santos. Repete comigo, fala: fé e amor. São dois fundamentos que nós não podemos perder. A igreja não pode perder esses dois pilares: fé e amor. E o apóstolo Paulo, é a primeira observação que ele faz: eu tenho escutado falar da fé e do amor de vocês. Como que anda a sua fé? A sua fé, ela tem sido notada pelas pessoas? Como que anda o seu amor? O seu amor tem sido notado pelas pessoas? Por quê? Porque a nossa fé, ela precisa ser exercida dia após dia. Você é daquelas pessoas que, diante de uma situação contrária, você exerce a sua fé? Ou você é daqueles que recuam, que fica murmurando, reclamando: ah, e agora? O que vai ser de mim? Como que está a sua fé? Será que as pessoas que vivem com você, será que as pessoas que te rodeiam, seus familiares, seus amigos, será que eles têm visto a sua fé? Será que eles têm visto o seu amor? Se tem um momento onde a nossa fé e o nosso amor tem que aparecer, o momento é agora. Nós estamos vivendo um momento de crise mundial. É agora que quem tem fé vai fazer a diferença. E eu quero liberar essa palavra para cada um que está assistindo aí. Deus está cuidando de você. Você só precisa crer e exercitar a sua fé. Não recue neste momento. É agora que você tem que orar com fervor. É agora que você tem que clamar com fervor. Agora é o melhor momento para que a sua fé se manifeste em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração e fala comigo: Senhor Jesus, me ajude. Fala: me ajude, meu Deus, a crer sem duvidar. Diga glória a Deus. Amém? E ele continua aqui no verso 16: não deixe de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai,
dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Fé, amor, sabedoria e conhecimento. Sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Então, repete comigo: fé, amor, sabedoria e revelação no pleno conhecimento. Sabedoria, no original, no grego, significa logos, que é a palavra escrita. Então, essa sabedoria aqui no logos, está falando de uma sabedoria humana. É uma sabedoria para você resolver situações. Sabedoria para você resolver situações contrárias. Mas não para por aí. Além da sabedoria do logos, ele fala da revelação no pleno conhecimento. Aqui já é rema no original, que significa palavra revelada. Logos, palavra escrita. Rema, palavra revelada. Não adianta você querer ler a Bíblia somente como um logos. Somente como um logos, como uma palavra escrita. Qualquer livro pode ser comparado com a Bíblia. Se você lê a Bíblia somente como um logos, como uma palavra escrita, ele não vai passar de um livro que conta histórias. Mas o que Deus tem para você não é só a sabedoria humana, não é só o logos. Deus quer para você o rema, a palavra revelada. Quando eu peço para Deus a revelação dessa palavra, aí muda tudo. Aí esse livro, ele deixa de ser um livro de história. Ele deixa apenas de contar história. Esse livro, ele passa a ser a boca de Deus falando ao meu espírito. E eu libero essa palavra para você em nome de Jesus. Nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, nesse tempo que estamos vivendo de medo, de insegurança, a palavra revelada, o rema de Deus vai se manifestar na sua vida. E quando você abrir a Bíblia para ler, as palavras vão saltar no teu espírito, em nome de Jesus. Não será mais uma palavra apenas escrita, mas será a boca de Deus falando conosco em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Aí ele continua no verso 18. Oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Você sabe por que você foi chamado por Deus? Você já fez essa pergunta para Ele? Porque aqui o apóstolo Paulo diz que o nosso coração está sendo iluminado para que a gente saiba e conheça a esperança para a qual Ele nos chamou. Uma coisa eu sei: Deus não te chamou para você passar a sua vida em branco aqui nessa terra. Deus não te chamou para isso.
Deus te chamou para você fazer a diferença aonde Ele te colocar. Se você é um profissional liberal, você vai fazer a diferença. Se você é um médico, engenheiro, se você é um arquiteto, se você é um professor, você vai fazer a diferença aonde Deus te colocou. Você sabe por que Deus te chamou? Ele dá uma dica aqui, para a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco. Os que cremos, incomparável grandeza do seu poder. Você consegue imaginar o que significa isso? Grandeza já é uma coisa mega, né? Agora imagine incomparável grandeza. Ou seja, Deus está trazendo luz ao seu coração, para que você possa entender algo. Sua vida não se resume a uma pandemia. Deus te chamou para você conhecer, para você desfrutar a incomparável grandeza que é o poder de Deus. Então exerça a sua fé, exerça o amor, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida e você possa ser aqui na terra, você possa ser um embaixador do reino dos céus, que o poder de Deus, que a grandeza desse poder se manifeste através da sua vida. É para isso que Deus te chamou, é para isso que Deus me chamou, para que eu e você possamos transportar, possamos levar adiante a grandeza do poder de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. E eu quero que você vá comigo agora no verso 22. Deus colocou todas as coisas. Eu vou repetir. Deus colocou todas as coisas. Aonde? Debaixo de seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas. Quem? Fala comigo, a igreja, que é o corpo de Cristo. Então presta atenção. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e colocou a igreja, o corpo de Cristo, colocou como cabeça sobre todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente age como a maioria das pessoas. Na hora da dificuldade, ao invés da gente entender que nós somos cabeça, que Deus nos colocou como cabeça, a gente fica olhando para a tempestade. Deixa eu ler com você. Vai lá no Evangelho de Mateus. Quero só chamar a atenção para uma ação aqui. Mateus capítulo 14. Vamos ler o verso 29 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Imagina essa cena, gente. Imagina essa cena. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus.
Agora o verso 30. É aqui que eu falo que a gente age igual todo mundo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Então entraram no barco e o vento cessou. Eu quero chamar a sua atenção para essa atitude de Pedro. Pedro, ele fala: Senhor, se és tu que está aí sobre as águas, chama para que eu possa ir ao teu encontro. Jesus falou: venha. E aí, a Bíblia diz que Pedro, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Ele foi andando sobre as águas, olha que cena, na direção de Jesus. Só que, eu não sei quantos passos ele já tinha dado, mas por mais incrédulo que a pessoa seja, vamos supor que a pessoa fala: ele deu um passo e afundou. Já é maravilhoso, porque você consegue dar um passo em cima da água? Eu não consigo. Por mais pessimista que a pessoa seja, por mais que ela não queira acreditar, ela fala: ele deu um passo. Eu acredito que ele deu muito mais. Aí a Bíblia diz que ele reparou a força do vento. É esse que é o nosso mal. Nós temos tanta facilidade de reparar a tempestade e não conseguimos olhar para o que Deus está fazendo na nossa vida no meio da tempestade. Por que Pedro não ficou admirado que ele estava andando sobre as águas? Deixa eu fazer uma pergunta. O que é mais difícil de acontecer? Uma tempestade ou um homem andar sobre as águas? Claro que é um homem andar sobre as águas. Tempestade tem o tempo todo. Em algumas regiões tem demais. Estados Unidos, então, furacão, tsunami. Tempestade tem uma atrás da outra. Agora, um homem andar sobre as águas foi a primeira vez na história. E Pedro não consegue olhar para o que Deus estava fazendo no meio da tempestade. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos no meio de uma tempestade, estamos no meio de uma pandemia. E talvez você só fique olhando para o vento, você só fique olhando para a situação contrária. E aí você vai ficando com medo e você vai afundando. Faça diferente. Olhe para aquilo que Deus está fazendo por você no meio da tempestade. Se você não consegue enxergar nada de bom no meio dessa tempestade, eu vou ajudar você. Desde quando esse vírus entrou no Brasil, até agora, você não ficou doente e nem vai ficar em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Você está andando sobre as águas. Isso é a misericórdia de Deus sobre você. Isso é a mão de Deus sobre você. Mas você prefere ficar olhando para o vento, ao invés de dar glória a Deus, ao invés de exaltar o nome do Senhor e falar: glória a Deus. Quantas pessoas já morreram até agora? E você não. E não vai morrer em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Você está dando passos sobre as águas. Quantas pessoas já perderam o emprego e Deus está preservando o seu e vai preservar em nome de Jesus.
Quantas pessoas já perderam entes queridos, estão chorando, estão enlutadas, e Deus está guardando a sua família. Ninguém da sua família pegou o vírus e não vai pegar em nome de Jesus. Sabe o que eu tenho para te dizer? No meio da tempestade, Deus está fazendo coisas sobrenaturais na minha vida e na sua vida. Então não seja como Pedro. Se Pedro tivesse focado no que Jesus estava fazendo, ele não tinha reparado o vento e ele não teria afundado. O nosso problema é que no meio da tempestade a gente não consegue ver o que Deus está fazendo por nós. Mas eu quero abrir os seus olhos nesta noite e falar: glorifique a Deus, porque Deus está fazendo muito na minha vida e na sua vida. Até agora o Senhor tem nos guardado. Levanta a sua mão aí na sua casa, fala: obrigado, Senhor Jesus, porque até hoje o Senhor tem me guardado com saúde, com bênção do Senhor e com a proteção do Senhor. Eu estou andando sobre as águas. Fala isso para Ele. Fala: eu estou andando sobre as águas e eu não vou reparar a força do vento, eu não vou reparar a tempestade, eu não vou reparar o tamanho das ondas. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Amém, gente? É isso. Olhe para os passos que você está dando sobre as águas. Amém? Que você possa pegar essa mensagem e guardar e lembrar todos os dias. Quando o vento soprar forte, não olha para o vento não. Olha para os passos que você está dando sobre as águas. Essa canção diz: cada vez que a minha fé é provada, Tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Você está crescendo no meio dessa pandemia. Pode pegar essa palavra para você. Amém? Você está crescendo no meio dessa pandemia, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me